Meu nome é Carivaldo, sou agente da Comissão Pastoral da Terra. E, antes de mais nada, minha solidariedade a Felipe e a todo o povo gaúcho. Felipe, assim, quando eu vejo aquelas imagens ali, e eu sou bastante sensível, né? E assim, sempre me corre água nos olhos. E aí você falando aqui, a gente não escapa disso também, porque a gente está vendo há pouca hora ali, durante o almoço, a gente estava olhando, né? Então, assim, de fato, a gente precisa se espelhar no que está acontecendo no Rio Grande do Sul, para a gente pensar o país. Eu penso assim. E acho que essa proposta desse momento, desse debate aqui, ele vem ajudar a gente a refletir sobre o que está acontecendo, né? Por isso também já adianto os meus agradecimentos aqui pelo convite, para que a gente possa vir contribuir aqui nesse debate e ajudar a refletir, né? Pensar o que nós queremos para o nosso futuro, para nós e para os nossos descendentes, quem vem aí pela frente, né? Dizer assim que a proposta que vocês traz para essa discussão, especialmente para essa mesa, né, a descarbonização e os impactos no ambiente, no território, ele é muito caro para nós, porque inclusive, eu venho mais cedo aqui, o rapaz do consórcio Nordeste falava, né, do privilégio dele morar na Bahia, mas que não estava na Caatinga. Eu sou na Caatinga, nasci na Caatinga, mudei um pouco de região, hoje eu moro na margem do Rio São Francisco. Inclusive, eu costumo dizer assim, eu morando em Botirão, a minha cidade, onde eu moro hoje, né, eu estou com o pé direito, olhando o rio, a descida do rio, né, estou com o pé direito nas energias renováveis e o pé esquerdo no agronegócio. Tanto é que agora está, inclusive, com incentivo muito forte do governo do Estado. Está em curso lá um projeto chamado Polo Agroindustrial e Bioenergético, que, num trecho pequeno, de mais ou menos 150 quilômetros, a previsão de investimento de mais de 2 bilhões de reais para a implantação de usinas de açúcar e álcool. E já tem uma usina e fala-se até em 15 usinas nesse trecho. Com muito recurso privado também, nós estamos falando dos recursos no global, né, os 2 bilhões, privados e públicos, e muita gente de fora, inclusive portugueses, invadindo território quilombola. Temos alguns exemplos disso. Então, assim, a gente é testemunha ocular do que vem acontecendo ali naquela região. Mas, assim, acho que pensar o que está colocado aqui, aí foi falado aqui mais cedo, também sinto não poder estar ontem, hoje, aqui pela manhã, como eu chegava de viagem, participei de alguns momentos aqui, tive que sair, até para tomar um banho e tal. Mas, assim, eu acho que o que foi conversado aqui pela manhã, eu lembro disso. Assim, pensar tudo isso tem que ser pensar numa inclusão social, pensar na inclusão das pessoas, a inclusão das comunidades. E o que nós temos observado, infelizmente, não tem sido exatamente isso, né? Nós temos muitas exclusões. Inclusive, eu vou até, de antemão, colocar assim, eu vou tentar fazer uma fala rápida aqui, mas quero trabalhar com umas imagens. Coloquei também para um pouco retratar, né, com imagens o que a gente está falando. Eu vou tentar ser breve também para tentar garantir isso. Mas, assim, quando se fala de descarbonização, se fala muito na transição energética e, especialmente, na energia eólica, solar e hidrogênio verde. Para mim, hidrogênio verde está na pauta. A gente tem falado pouco. Na verdade, na Bahia, Felipe e os demais, nós temos falado mais de eólica do que propriamente solar. E hidrogênio verde, muito pouco. E eu tenho tentado trazer esse debate de que nós precisamos nivelar isso. Inclusive porque, se a gente for olhar os dados de projeto cadastrado hoje na ANEEL, a gente tem muito mais projetos de energia solar previsto do que eólica. Vai ter na Bahia aqui uma inversão. Se a gente já teve a grande maioria dos parques eólicos, né, agora nós vamos ter uma inversão, vão ser parques solares. E todos eles muito impactantes. Muito impactantes. Então, pensar na descarbonização, pensando no modelo da energia eólica e solar que nós estamos pensando, e no hidrogênio verde, eu acho que nós estamos pensando errado. Nós não estamos fazendo transição energética e não estamos pior. Nós não estamos pensando em mudanças climáticas. Eu acho que pensar o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é pensar também no modelo de projeto de energia renovável que nós temos aqui na Bahia. Precisamos pensar nisso e eu vou tentar mostrar algumas coisas do que eu estou dizendo aqui nas imagens. Porque o que a gente tem de fato? Né? A gente tem uma grande devastação da Caatinga, ainda posso falar da Bahia, mas a gente tem conversado com muita gente também de outros estados, e, para além disso, a gente tem tido, na verdade, assim, é uma energia nova com modelo antigo.
com o modelo, inclusive, do petróleo, né, que é de concentração de grandes empresas, grandes investimentos, em detrimento dos pequenos. É isso que a gente tem visto com relação às energias renováveis. E o resultado disso é concentração de riqueza e a pobreza continuando no mesmo patamar. Trazendo dados, eu venho também de uma região que foi implantado o primeiro parque eólico da Bahia. Então, assim, eu tenho lidado com o parque eólico desde o primeiro, aqui no estado da Bahia, 2009. A inauguração foi em 2012, mas desde 2009 que a gente vem lidando com essa situação. Tem uma comunidade, duas comunidades em Brotas e Macaúbas, terra de Milton Santos, para quem é geógrafo aí, né? Conhece bem a história. Brotas e Macaúbas, o primeiro parque foi implantado, aí a gente conversando sempre com as pessoas, me chamou a atenção um dado que alguém disse. Ele disse o seguinte: olha, o parque está lá na nossa comunidade, é interessante para nós, porque eles pagam um valor lá pelo arrendamento, mas o parque não paga meu mercado. Aquilo me chamou a atenção, e eu fui curiar, né? Tive que conversar com a comunidade. Aí, fazendo uma conversa com a comunidade, inclusive com essa pessoa, qual é a questão? Se você pega os valores de arrendamento que a empresa paga hoje, e se você divide pela quantidade de pessoas da comunidade, isso vai dar míseros 2,45 centavos, R$ 2,45 por mês, por pessoa. Por mês, por pessoa. E o discurso sempre foi de trazer o desenvolvimento para a região, trazer riqueza. É isso que tem ficado para a comunidade. Com um detalhe, comunidade de fundo de pasto, Felipe conhece bem, não sei se vocês, os senhores e as senhoras conhecem aqui, os fundos de pasto é uma característica aqui da Bahia, que o território ele foi dividido. Ou seja, cada comunidade agora começou a dividir seu território para arrendar para a empresa de energia eólica e ganhar o seu pedaço. Então, assim, você, além de você ter esse recurso que é mísero, como eu disse, no miúdo, né, se você vai distribuir, no global, que chega ali por mês, se você vai pensar na situação de pobreza que a comunidade vive, isso chama atenção. Na época, por exemplo, que eu dialoguei com esse pessoal, eu chegava lá para a associação R$ 35.000 por mês. Então, para uma associação de pequenos agricultores, que o cara pagava lá R$ 2,50 cada associado, então 35 mil é um dinheiro, né? Que eles, inclusive, tem alguma coisa de infraestrutura ali para a comunidade. Mas, do ponto de vista do que isso vai trazer riqueza para a comunidade, desenvolvimento para a comunidade, isso, infelizmente, a gente não viu. E que a gente viu foi isso, essa divisão dos territórios, aí muita briga entre eles, assim, aí vizinhos que já não se falam mais por conta dessas situação. Mas eu queria trazer outros dados, só para a gente entender, e assim, a gente vai, e já de antemão também, para não esquecer, que às vezes a gente acaba esquecendo, dizer o seguinte: a minha fala ela vai ser um pouco dura também nesse aspecto das energias renováveis, mas de forma alguma a gente é contra a energia eólica, a gente é contra a fonte, né, da energia eólica, contra a energia solar. O que nós questionamos é o modelo que está colocado. Esse que é o problema. E acho que é isso que nós precisamos discutir. Porque, por exemplo, eu citei esse caso aí de Brotas de Macaúbas, mas as empresas, quando elas vêm para arrendar os territórios das comunidades, ou as terras, né, dos proprietários, elas pagam um valor dividido em etapas, né? A primeira etapa de estudos e depois a etapa de implantação e operação do parque. As empresas estão arrendando terra, gente, a R$ 2,00, melhor, eu não vou colocar 2 não, porque esse é o valor máximo. Tem empresa arrendando terra aí a 25 centavos por hectare. Por 10 anos. Por 10 anos. E tem empresa que faz o contrato por 10 anos, que é 5 renováveis por mais 5, e não paga nada. Tem isso também. Mas tem aquelas que chegam a R$ 2,00. Mas aí varia aí, de centavos a R$ 2,00, esse é o valor que paga. E depois, no processo de operação, os melhores valores que a gente tem encontrado aí é 1,5%. Sendo que o Estado da Bahia propôs 0,5%. Pelo Estado, o arrendamento era 0,5%. Entendeu? Então, assim, como que a gente pode pensar o desenvolvimento do Estado, pensar uma descarbonização, como nós estamos falando aqui, sem pensar se isso está trazendo, de fato, riqueza para as comunidades. Sabendo que essas empresas, inclusive essa de Brotas e Macaúbas, que eu conheço com propriedade, inclusive já tive a oportunidade até de discutir com os diretores da empresa, é uma estatal norueguesa, a Statkraft. Mas muitas delas também são alemãs, como a Sovitec e outras por aí, né, são empresas de outros países que estão aqui simplesmente. E aí foi falado aqui cedo, né, da questão da primarização. Eu trato a questão da energia da mesma forma. Nós estamos aqui produzindo energia para mandar para enriquecer outros. Nós estamos também ainda com a energia tratando da forma primária.
Mas, para avançar, para eu não estourar muito tempo, eu queria, como eu disse, assim, a gente precisa discutir também a questão da energia eólica, mas também a solar e o hidrogênio verde. Eu queria trazer até uns dados, porque parece que foi falado aqui pela manhã, eu não estava, mas o rapaz do consórcio também falava que existe o Atlas, né? Existem 3 Atlas aqui na Bahia e outros também, né? Existe o Atlas eólico, o Atlas solar e o Atlas do hidrogênio verde. Que, na prática, o que são esses Atlas? São o Estado colocado, eu não chamaria de à venda, colocado à disposição de investidores. Basicamente isso. Mostra em detalhe toda a infraestrutura, tudo que o Estado pode oferecer para você vir investir seu dinheiro. Então, é isso que os Atlas eles trazem. E o hidrogênio verde ele traz um dado, Felipe, que me chama muita atenção quando você fala essa questão da água, que para nós isso é muito caro. E também outro detalhe, antes que eu esqueça, né? Eu fiz copia e cola, que eu vou trazer para você aqui, a copia e cola do Atlas. Vocês sabiam onde que é, no Atlas de hidrogênio verde, a região que tem o maior potencial para a produção de hidrogênio verde? Tem oeste. É o Cerrado. Então, mais uma vez, o Cerrado, a água do Cerrado pagando pelos investimentos. E, além de tudo que o Felipe já falou, que eu não preciso repetir, da devastação, essa área que eu estou dizendo para vocês, do polo bioenergético dos municípios Muquem de São Francisco e Barra, que só um agricultor, por exemplo, não, eu vou criar 25 mil cabeças de boi aqui, isso é português, 25 mil cabeças de boi, confinado, né? E aí outros investimentos. Né? Mas aí, voltando aqui para não aumentar muito minha conversa, segundo os dados do Atlas de hidrogênio verde, que foi apresentado em Dubai, o rapaz do consórcio falou aqui, né, foi apresentado em Dubai, ele disse o seguinte, a Bahia ele tem potencial para a produção de 80 milhões de toneladas de hidrogênio verde por ano. 80 milhões de toneladas. Acontece assim, que para cada quilo de hidrogênio verde, isso o próprio Atlas diz isso, você precisa de 15 litros de água. 15 litros de água. Então, nos dados aqui, ele diz o seguinte, que a Bahia precisa, para essa produção, o consumo de 1,3 bilhão de metros cúbicos de água por ano. 1 bilhão de metros cúbicos por água por ano. E é preciso a gente pensar isso do ponto de vista ambiental também, né? Porque é o seguinte, o que se diz? O hidrogênio verde, ele é verde por quê? 2 coisas, né? Produzido com energia dita renovável, ou renovável sim, né? Mas limpa não, mas dita limpa. Então, é por isso. E segundo, porque a queima dele gera água novamente. Entretanto, nós vamos pegar a água que está acumulada em determinado lugar e vamos queimar essa água, vamos chamar assim, né? Ela vai ser transformada em vapor. E ela vai cair onde de volta? Será que ela volta para o mesmo lugar? Para onde essa água vai parar? Né? Eu acho que a gente precisa aprofundar um pouco essa discussão. Né? Aí, para a produção do hidrogênio verde, o que está se apostando é também na energia dita verde, que é a energia eólica e solar, como a gente diz. Né? Outro dado bastante assustador que o Atlas traz. Ele traz o seguinte, o potencial de produção de energia solar na Bahia é praticamente todo o estado. E acho que é uma verdade isso. Né? Ele coloca que assim, tem potencial para você instalar parque solar na Bahia em 511 mil quilômetros quadrados. Sendo que a Bahia são 526, se eu não estou enganado, né? 526 mil quilômetros quadrados. Mas aí, fazendo uma redução disso para atender a demanda da produção desses 80 milhões de metros cúbicos de toneladas de hidrogênio verde, é preciso você produzir 4.656 terawatts de energia. E, para isso, você necessita de 55 mil quilômetros quadrados de espaço para implantar parques solares. 55 mil quilômetros quadrados. No caso da eólica, é preciso 3,5 mil quilômetros quadrados. Ou seja, nós vamos devastar a Bahia, transformar isso em um grande tablado, né, de painéis solares para produção de hidrogênio verde. Então, é isso que o Estado propõe. Então, assim, para eu não me alongar, eu vou já me alongando, né, eu nem sei quanto está meu tempo aí. Tem tempo? Pronto. Mas eu vou passar para as imagens, que ela vai um pouco tentar reproduzir o que eu disse aqui, para a gente poder entender. Eu posso também aí, talvez, detalhar algumas coisas do que a gente está dizendo com relação a tudo isso que a gente está levantando aqui. Né? Aí depois a gente pode até comentar algumas coisas mais.
Vocês conseguem ver com a gente sentando, ou é melhor ficar em pé? É bastante por nós que dá para ficar, né? Para aqui, e a luzinha? A luzinha eu não faço maneira. Pronto. Ali é o seguinte, ali é porque subiu um pouco, mas aqui é uma serra que tem na região da oeste, ali, extremo oeste do estado, que é chamada Serra do Estreito, é um dos lugares de maior potencial, que está dentro dos corredores de vento determinados pelo estado. E ali, tanto do lado quanto do outro, ele divide 2 municípios, Barra e Buritirama. Buritirama já faz limite com o Piauí, e aquilo é uma serra chamada Serra do Estreito, tanto um lado quanto do outro, povoado de comunidades tradicionais de fundo de pasto. Aí o que acontece? Quando a gente vê aquela terra repartida, aí já foi a intervenção de uma empresa de energia eólica que, vocês sabem, é o território, quem não sabe, né? Os territórios de comunidade de fundo de pasto são territórios comunitários, ou seja, todo mundo usa ali comunitariamente, né? Mas a empresa chegou e já a primeira coisa que fez, dividiu o território em partes. Mas, além disso, que eu não citei ali, mas a gente não pode esquecer, porque nesse processo de implantação dos parques, tanto eólico quanto solar, a gente vê muita grilagem, muito processo de grilagem. E ali o que nós estamos vendo ali é exatamente o que eu estou dizendo. Então, esse destaque que eu trago é porque assim, as comunidades já estão instaladas ali há anos. Aí o que acontece? Veio uma pessoa de fora e grilou aquela parte ali em cima. O cume da serra, 22 mil hectares. Ou seja, o cume, onde que é a área de produção de energia eólica, ele foi lá e grilou. Esse foi um caso. Eu vou passar rápido. Aqui é outro caso em Gentil do Ouro. Gentil do Ouro é um dos municípios da Bahia onde tem a maior quantidade de parques eólicos em processo de instalação. E ali o que acontece? Se a gente for ver aquele... Estou tentando achar a luzinha. Ali, pronto. Esse ciclo aqui, porque é o seguinte, aqui nesse trecho tem todas as comunidades que nós estamos vendo aqui no interior. São normalmente 5, 6 comunidades e outras de influência dessa área. Então, aqui o que acontece? Apareceu uma empresa de energia eólica tentando grilar essa área. Dado interessante, ela comprou 2 postes, uma de 200 hectares e outra de 100 hectares, e fez 4.445. Aqui na Bahia a coisa funciona legal. Mas aí tem um detalhe. Aí dentro dessa área, aí a comunidade reagiu, né, as comunidades reagiram, acionou o Estado aqui via SDA e ela fez a discriminatória. Essa área foi uma área discriminada. Identificou que essa área é área pública. Então, essa área aqui, em roxo, é uma área da empresa. Quando a empresa descobriu que o Estado tinha determinado que essa área era pública, era identificada, ela simplesmente girou. Isso que estava aqui, ela girou para ali. E aqui é território de comunidades quilombolas e fundo e fecho de pasto. Ela simplesmente fez isso. Era para cá, então vamos para lá, porque lá tem menos, entendeu? Está vendo? E aqui outro detalhe importante. Aqui é povoada de comunidades quilombolas, como eu disse. Eu não tenho a imagem aqui, mas eu tenho ela também. De que o que aconteceu? O CEFI, que aqui na Bahia é o CAR, né? Em nível nacional aqui na Bahia é chamado CEFI, dos poceiros que moram aqui dentro, aí foi tudo aqui para o entorno dela. E aí ficou a área dela sozinha. Rapidinho para a gente ganhar. Aqui é outra área, para a gente ganhar tempo, outra área muito emblemática. Essa área é numa região chamada Brejos da Barra, segundo estudos das maiores concentrações de areia do Brasil. E aqui é tudo a área arenosa, a área de brejo. E aí apareceu um sujeito lá e fez isso. Ó. Cartorialmente grilou 230 mil hectares, mais de 20 povoados. Tudo isso que eu estou dizendo, para empreendimentos eólicos. Tudo isso que eu estou dizendo. Vamos para adiante. Aqui é um parque eólico chamado Sol do Sertão, é o 7º maior parque solar do Brasil, já foi o primeiro. Aí são mais ou menos, aí são mais de 1 milhão de módulos fotovoltaicos nessa área aí. E aí, só para dar um dado rapidinho aqui, que é o que a gente questiona, né? Quando falava aqui mais cedo também da Caatinga, eu não estava quando o professor falou da Caatinga, né? Eu vi nas perguntas, né? Mas assim, a Caatinga, inclusive, tem uma matéria do Brasil de Fato, que diz que a Caatinga é um dos biomas com maior potencial de sequestro de carbono, pelas suas características, né? E aí nós estamos devastando, só ali são mais de 1.000 hectares, e recentemente foi implantado outro, né, também em Janaúba, que ele sozinho, que tem outra matéria, né, que fala que a Bahia o Brasil já desmatou, o semiárido, né, já desmatou mais de 4.000 hectares para a produção de energia solar, mas só um
parque em Janaúba desmatou 4 mil, então só uma. E aqui na Bahia a previsão é de 55 mil quilômetros quadrados, como a gente viu. E aqui dado importante, né? Aqui são 1 milhão de módulos fotovoltaicos. Segundo a Absolar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar, ela diz o seguinte, na média, para solarizar uma casa aqui no Nordeste, você precisa de 6 módulos fotovoltaicos. Se você divide essa quantidade de módulos aí por casas aqui no sertão, você poderia solarizar, ou seja, relativamente, não vamos dizer que igual, mas relativamente você poderia produzir a mesma quantidade de energia, né, distribuído em 79.200 casas. Então, daria para você distribuir, ou seja, você não amenizaria tanto o impacto, porque tem impacto, e eu vou mostrar aqui logo a seguir, né, a questão dos módulos fotovoltaicos, mas você amenizaria do ponto de vista ambiental, que você não precisava desmatar. Né? Então, você poderia. Isso aqui é uma matéria da BBC que traz que um dos grandes problemas no futuro é o lixo, que vai, porque assim, até hoje, por mais que a França, por exemplo, está despontando aí como um país que está tentando resolver o problema da reciclagem, mas o ano passado, que era dessa matéria, ele falava o seguinte, o mundo tinha atingido a casa dos 2,5 bilhões de módulos fotovoltaicos. E a França tinha conseguido, se eu não estou enganado, reciclar naquela época 4 mil. Então, assim, nós estamos muito longe daquilo que a gente precisa. Né? Vou adiantar. Aqui é o processo de implantação de parque eólico. Vamos só ver as imagens, depois a gente comenta. Né? Então, tudo aquilo lá para implantar isso, né? Essa imagem aí, essa imagem me emociona quando eu olho. Não sei o que ela diz para vocês, mas assim, eu vejo uma imensa ferida, né? Aberta na natureza, que não tem cura, bom que se diga, né? Isso aí não tem cura, isso vai permanecer assim. E aí eu mostrei aquele... Isso aí é lá na região que a gente atua, Brotas de Macaúbas, como eu dizia. E aí a gente viu anteriormente aquela imagem, aquilo ali é uma hélice, né? Antigamente, os primeiros parques, inclusive esse aí de Brotas de Macaúbas, o primeiro que foi implantado, a altura total, né, do aerogerador era 123 metros. Hoje, aquela pá sozinha que a gente viu ali, ela chega a 75, 80 metros. Mas a Bahia saiu uma matéria semana passada, está se orgulhando de que vai começar a produzir essas hélices de 120 metros. Então, o que significa tudo isso para nós? Né? Significa mais pressão sobre o meio ambiente, você vai ter que devastar mais para poder implantar esses empreendimentos, e aí você vai impactar diretamente o meio ambiente. Por que eu trago essa foto dessa onça aqui? Ela tem um significado importante. Saiu também uma matéria no blog o Oca, que ele diz o seguinte, faz uma pergunta, né, assim, para onde irá, ou para onde irão as últimas onças, essa onça parda, né, característica aqui da Caatinga, quando o último parque foi instalado aqui no estado. E por que eu trago esse dado? Ali onde eu tirei aquela foto é minha, eu estava passando de carro e resolvi parar para fotografar aquela foto da pá eólica. Né? Ali é no município de Itaguaçu, da Bahia, que está sendo implantado um parque, e hoje os aerogeradores já são 220 metros de altura. Próximo a essa comunidade, tem uma outra comunidade que o pessoal é criador de caprinos e ovinos. No final do ano passado, a gente conversando com as pessoas, uma pessoa que falou para mim, ele se orgulhava que ele tinha de mais de 300 cabeças de caprinos. Mais de 300 cabeças. Eu encontro com ele em fevereiro desse ano, ele disse, olha, não tenho mais como produzir, porque a onça já comeu, só do ano passado, desse período para cá, mais de 100. Só minha, fora as demais.
E aí a pergunta é, será que não é essa onça que estava habitando ali que migrou para lá? Então, assim, turma, é um pouco isso que a gente traz como preocupação com relação a esse processo de... Já estou encerrando aqui, vou ficar em pé mesmo, viu? De transição energética, porque assim, tudo isso que a gente falou aqui, né, é o que já está acontecendo. E com toda essa demanda para o hidrogênio verde, para a mudança da matriz energética que se faz, lembrando que, no nosso caso do Brasil, a matriz energética já é considerada limpa, né? Limpa entre aspas, porque não existe energia limpa, e aí, nem do ponto de vista social, nem ambiental. Não existe energia limpa. A eólica e a solar, da mesma forma, nós estamos vendo as provas aqui, né? Não existe produção de energia limpa. Mas aí, o que a gente preocupa é isso, porque o que vai acontecer daqui para diante, a tendência, com toda essa demanda de energia que está colocada, é a pressão sobre os ambientes, sobre o território. E isso é impacto ambiental e é impacto social e econômico. Porque a gente fala muito de produção, de melhorar a produção e tal, mas, por exemplo, esse senhor, inclusive, é um detalhe importante, né? Porque, como eu disse, as empresas elas arrendam alguns territórios onde que as pessoas ganham um pouquinho, naqueles dados que eu dei. Mas quem está distante, que não tem que não arrendou a sua terra e está sofrendo as consequências, como fica a situação dessas pessoas, né? Então, acho que a gente precisa pensar sobre isso. E um dado importante que eu queria trazer, lembrando até que o professor falava cedo aqui das comunidades, né? E aí da importância da caatinga e do caprino. Nós vivemos aqui na Bahia também, tem uma produção relativamente importante, né, de caprinos, e muitos deles são no sistema fundo de pasto. E em 2018 foi feita uma pesquisa apoiada por Misério, né, que é uma entidade alemã que nos apoia, como o CPT e outras organizações, como o IRPA, como a ATR aqui, e os pesquisadores apontaram o seguinte, eles dizem que não tem medo de errar, que essas comunidades de fundo e fecho de pasto, elas têm aí, segundo os estudos, de 250 a 300 anos. E eles não têm uma dúvida de apostar que elas conseguem viver mais 500 anos. E tem comunidade que eles trazem ativos ambientais. Ela trouxe isso para a gente. E a criação de cabra, só que é no sistema, esse sistema não é cercado, né? É o sistema de pastejo natural, que, segundo eles, não degradam a caatinga. Então, assim, se você faz um manejo também dos animais, você tem condição de ter uma produção com ativos ambientais. Isso é o que diz o estudo, além de que a produção dessas comunidades tem delas que é 18% maior do que a média das outras comunidades dos municípios. Foi estudado 10 territórios na Bahia e a gente tem esse resultado que a gente se anima bastante. Eu acho que era isso por enquanto, e para finalizar, só... Aí ali são algumas fontes, né, que a gente trouxe. Eu finalizo com essa frase que eu gosto bastante, né, do Mahatma Gandhi. Cada dia a natureza produz o suficiente para a nossa carência. Se cada um tomasse o que lhe fosse necessário, não haveria pobreza no mundo e ninguém morreria de fome. Mas se a gente pensasse melhor, o meio ambiente, pensasse melhor entre nós, irmãos, a gente viveria melhor, sem muito luxo para poucos, né, e muita miséria para muitos. Era isso. Obrigado.